Capítulo 117 Cuidando dos discípulos da seita. Uma semana depois. HM. Onde eu estou? Li Shang. Ele então lentamente abriu os olhos para ver que estava em sua casa na seita da chama púrpura. Ao seu lado Xiziun dormia tranquilamente, não só ela, o Hanshi e Liang Mei estavam deitadas ao seu lado também. Um leve sorriso dançou em seus lábios, seu olhar se encheu de ternura e amor, parece que ele havia dado trabalho para elas novamente. Ele se levantou calmamente, sem acordar nenhuma delas, era visível que elas haviam tido um grande trabalho cuidando de seus ferimentos. Seus cortes estavam perfeitamente limpos e enfaixados, suas fraturas já haviam sido consertadas. Parece que elas lhe deram algumas pílulas e junto com a essência de vida de Seiryu, a recuperação foi rápida. Claro, alguns cortes e hematomas mais feios ainda permaneciam, mas seriam curados nos próximos dias. Obrigado. Ele disse baixinho enquanto entregava um leve beijo no rosto de cada uma. Quando elas foram beijadas, mesmo dormindo profundamente, foi possível ver um delicado sorriso surgindo em seus lindos lábios. Sem permanecer muito no recinto, com medo de acordar elas, Li Shang se retirou e foi até a residência de Long Mu. Ele bateu à porta até uma doce voz soar. Entre. Long Mu. Com licença. Li Shang. Oh. O que devo à visita de tão ilustre figura? Long Mu. Ha. Quem falando não é mesmo senhorita Long Mu? Li Shang. Meus dias de glória já se foram, agora devo apreciar a vista da nova geração crescendo. Long Mu. Fala como se não estivesse no pico do 7º grau do Dao do Espírito. Li Shang. He. Interessante, estes olhos seus, nada parece fugir deles. Long Mu. Acredito que se a senhorita Long Mu ao quebrar para o Dao da alma, entrará em uma seleta lista dos mais jovens a alcançar este patamar. Li Shang. Talvez, Long Mu. Mas diga-me, o que você veio para tratar comigo? Acho difícil que você veio simplesmente para jogar conversa fora comigo, não é mesmo? Long Mu. Depois é de meus olhos que nada escapa. Ha. Bom, eu queria informações sobre como terminou as coisas na cidade Lyon. A senhorita Long Mu sabe de algo? Li Shang. Ha. Se eu sei. Provavelmente nesse tempo já chegou aos cantos mais longínquos do continente Zhao. A história de como 4 jovens da seita da chama púrpura derrotaram 10 feras mágicas e como 3 garotas varreram com o campo de batalha com poderosas habilidades marciais, 3 deusas. Uma delas tinha uma arma que parecia estar unida com a natureza, seus ataques faziam as plantas em dezenas de milhas a tremer de excitação. Long Mu. Foi isso então. Ha, que bom. Que bom, Li Shang. Tem apenas uma coisa. Dos 10 campeões, 3 morreram na invasão das feras mágicas, a cidade Lyon sofreu algumas centenas de baixas, mesmo assim ninguém no Dao do Espírito morreu. Então a cidade permanece com suas defesas fortes e inabaláveis. Long Mu. 3. TSC. Realmente uma pena. Uma pena, Li Shang. De qualquer forma, aqueles que estão vivos estão na área externa se acomodando. Além disso, vocês 4 ganharam uma ótima recompensa, tanto da seita quanto da cidade Lyon. Sem vocês derrotando as 10 feras mágicas de nível 5, o dano à cidade teria sido avassalador. Long Mu. Li Shang claramente ficou entristecido pelo fato de 3 dos campeões morrerem em batalha, mas era algo corriqueiro. Infelizmente a lei da seleção natural era suprema no mundo, somente os fortes sobrevivem, somente os fortes têm o direito, somente o poder tem voz. Ele continuou conversando um pouco com Long Mu e então se despediu. Ele decidiu pagar uma visita à área externa e ver como os 7 campeões restantes estavam lidando com as coisas. A seita da chama púrpura era dividida em áreas, cada um sendo o local de moradia dos discípulos de mesmo nível.
A área externa abrigava os discípulos externos, todos no Dao da integração. A área interna abrigava os discípulos internos e dentro dela havia uma região onde estavam as moradias dos anciãos, discípulos que havia contribuído de forma significativa para a seita. Também havia a área núcleo, lá viviam aqueles no Dao da alma, eles representavam a real força da seita da chama púrpura, a qual era orgulhosa de ter o maior número de pessoas neste Dao. As coisas eram completamente diferentes de uma área para outra, na área externa era um completo caos, com todos tentando derrotar um ao outro, claro, nas outras áreas não era diferente, mas tudo era mais velado. Fazia alguns anos que Li Shang esteve na área externa, voltar ali lhe acendeu algumas lembranças. Como quando ele salvou centenas de novos discípulos, naquela época ele teve um tempo fácil na área externa, já que ele havia salvo muitos familiares e conhecidos ali dentro, sendo assim ninguém o incomodava. Na área interna também ninguém o odiava, na realidade quando souberam de seu relacionamento com Xiziun muitos o odiaram, mas quando ele salvou não só ela, mas trouxe grande orgulho para toda a seita, tais sentimentos negativos foram limpos. Na seita da chama púrpura ele não tinha problemas, mas com a seita da espada celestial e com a seita dos 1000 venenos ele claramente tinha problemas. Em uma havia um avô no Dao da purificação que o odiava e queria vingança, no outro lado havia um poderoso grão-ancião no Dao da alma que ansiava por vingança, pela morte de seu filho e seus netos. Mesmo assim no momento ele não tinha que se preocupar com nenhum dos lados agindo, era do conhecimento de todos que Tian Mao sempre mantinha um olho sobre Li Shang e não deixaria qualquer um tocar em um gênio de sua seita. Alto lá! Quem é você? Identifique-se! Disse um guarda. A área externa fazia jus ao seu nome, para ir nela era preciso ir nos limites do território da seita, então ir até a via principal, onde havia um desvio que dava para a área. Li Shang calmamente tirou seu jade de identificação e disse: Eu gostaria de ver como estão os 7 campeões da cidade Lyon, eu fui o juiz deles. Os guardas nem prestaram atenção no que ele disse, quando perceberam quem ele era a surpresa os atingiu em cheio. P.O. Pode passar, Senhor Li Shang. Os 2 guardas eram homens com quase 40 anos, o cultivo deles era apenas no 7º grau do Dao da interação, um talento medíocre para os padrões da seita da chama púrpura, não era surpresa serem apenas guardas da área externa. Após passar pela guarnição, Li Shang flutuou e voou tranquilamente o resto do caminho. Quando estava chegando todos os discípulos externos viram alguém nos céus vindo até a área externa, todos pararam seus afazeres, a presença de alguém no Dao do Espírito era digna de respeito, com alguns minutos aqueles com tamanha força poderiam varrer com toda a área externa. Li Shang desceu sobre a rua principal, onde estava o grande comércio da área externa. Ele se sentiu um pouco nostálgico, mesmo tendo estado pouco tempo nesta área, ainda foi algo importante em sua vida, sendo o primeiro passo que ele deu no mundo das seitas. Após uma rápida caminhada ele encontrou a casa de Tuigu, ao lado estava a casa de Lu Ling. Quando ouviram o chamado de Li Shang eles rapidamente correram para saudá-lo. Durante esta semana que estiveram na seita eles vieram a conhecer completamente os 4 juízes de seu exame. Entre os 4 Li Shang claramente foi o mais destacado, oriundo de uma pequena cidade, tornou-se um dos pilares da nova geração em pouco mais de 2 anos, sua força havia se estendido por todo o continente Zhao e se consagrou como o campeão do encontro dos 6 grandes ao massacrar Kuijia. Sabendo disso, eles não demorariam em atender um chamado do mesmo. Senhor Li Shang. Os 2 falaram com uma profunda reverência. Li Shang também não gostava de formalidades, ele havia nascido em um pequeno clã e acreditava pela igualdade entre o forte e o fraco, então ele acenou com a mão, sinalizando que não era necessário. Eu só vim ver como vocês estavam. Algumas fraturas ainda estão cicatrizando em vocês. Lu Ling, seu núcleo de que tem uma pequena rachadura, pegue essa pílula. Tuigu, seus tendões têm algumas lesões profundas. Para isso tome esta pílula.
Li Shang disse jogando uma pílula para cada um. Ambos ficaram surpresos ao ver que ele compreendeu o que se passava com eles, através de um simples olhar. Li Shang então trocou algumas palavras com eles e então foi ver os outros 5, estes que por sua vez estavam em melhores condições. Era óbvio que eles haviam evitado ao máximo a luta na cidade Lyon, se não com sua força, mesmo sendo gênios eles deveriam estar com os mesmos ferimentos que Lu Ling e Tuigu. Os 5 estavam com suas peles sem lesões e seus corpos cheios de vitalidade. Lu Ling e Tuigu pelo contrário estavam com vários cortes e mesmo após uma semana a exaustão era visível em suas faces. Os danos que Li Shang apontou anteriormente eram os mais preocupantes, já que os superficiais se curariam facilmente. Realmente. Um desperdício, Li Shang. Nem todos são altruístas. Gao Yao. A maioria são covardes. Sei Liu. Após sair da área externa, Li Shang cuidou para que o reconhecimento devido fosse feito aos 3 que haviam morrido protegendo a cidade Lyon. Suas ações foram grandiosas e ficariam gravadas na história da cidade, junto com os demais que deram suas vidas em tal catástrofe.